Um rapaz se torna homem quando um homem é necessário. Já vi jovens de 40 anos porque nunca precisaram ser homens. Assuma o controle da sua vida. Uma das decisões mais importantes que você toma é sair da infância e se tornar adulto. Desde a infância, somos condicionados a nos enxergarmos como crianças. Com as crianças, outras pessoas estão no controle de nossas vidas. Elas tomam nossas decisões, dizem o que comer e quando comer, compram nossas roupas, cuidam de nós e assim por diante. Se não cuidarmos de nós mesmos, acabamos sendo condicionados a depender de outras pessoas para prover nossas necessidades. Ficamos acostumados a ser chamados para fazer isso ou aquilo, como se precisássemos ser guiados por pessoas mais importantes. A maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas não fazem a transição da infância para a vida adulta. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos, que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. Quando crescem, acham que alguém mais deve cuidar delas, seja um chefe, um empreendedor, ou pior ainda, o governo. Acreditam que o governo deve fornecer para elas não importa como. Não importa o que façam, acham que o governo deve cuidar delas. E assim, permanecem como crianças ao longo de suas vidas. Steinbeck escreveu um livro há muitos anos que fui obrigado a estudar na escola. Ele fala de um jovem homem que precisa tomar uma grande decisão. Seu amigo diz que ele é apenas um garoto. Ela responde: um garoto se torna homem quando um homem é necessário. Já vi jovens de 40 anos que nunca precisaram ser homens. O mesmo vale para as mulheres. Uma mulher se torna mulher quando uma mulher é necessária. Existem mulheres de 40 ou 50 anos que nunca precisaram ser mulheres, continuando a procurar por alguém mais. O lema da pessoa totalmente responsável é: se é para ser, é para mim. Não vemos outras pessoas como solução para nossos problemas. Como disse Henry Ford, nunca compreenda, nunca explique. Se algo não está certo, mude, mas não se lamente. Compreender é sinal de fraqueza e de se colocar na posição de vítima. Pessoas que se queixam estão essencialmente dizendo: eu sou uma vítima. Alguém fez isso comigo. Isso mina a autoconfiança, motivação e autoestima. Existe um grande abismo entre maturidade e imaturidade chamado Vale de Desculpas. Ao chegar a esse vale, você tem a escolha entre permanecer na infância e imaturidade de um lado, e avançar para a idade e maturidade do outro. Muitas pessoas tentam cruzar esse vale de maneira hesitante em 2 passos e acabam presas no Vale de Desculpas. Esse vale é um dos maiores obstáculos para o sucesso na vida adulta. As pessoas fazem desculpas. Cerca de 80% da população vai para a ilha do algum dia. Quando pensam em fazer uma mudança em suas vidas, adiam para algum dia. Algum dia farei isso. Algum dia escreverei aquilo. Algum dia comprarei aquele livro. Algum dia melhorarei minhas habilidades, perderei peso, sairei das dívidas. Algum dia mudarei meu relacionamento. E assim por diante. E acabam no vale de desculpas. Como adulto plenamente funcional, ao chegar a esse vale, sua tarefa é dar um passo para o lado da responsabilidade total pela sua vida. Uma vez que dá esse passo, não há mais volta. Aceitar a responsabilidade total é assustador, razão pela qual muitas pessoas evitam. Libertar-se para dizer: eu sou responsável pela minha própria vida, é empoderador. Sua missão é dar esse passo, aceitar a responsabilidade total e nunca olhar para trás. Dizemos que a excusite, uma inflamação da glândula de fazer desculpas, é fatal para o sucesso. A razão pela qual as pessoas não têm sucesso é porque elas têm desculpas. Você não pode imaginar um líder choramingando e dando desculpas. Como Mark Twain disse, existem 1000 desculpas para o fracasso, mas nunca uma boa razão. Então, uma das coisas que enfatizamos é que não há mais desculpas. Faça ou não faça. Entre ou saia, mas não dê desculpas. E então afirmamos, ponto 6, aceitar responsabilidade não é opcional, é obrigatório. Eu já mencionei isso antes, mas não posso enfatizar o suficiente. Você só pode dar controle, não pode dar responsabilidade. Você permanece responsável por si mesmo, por sua vida adulta.
Você pode tentar dar controle, fazendo com que alguém mais seja responsável por sua vida. E talvez consiga, mas então você fica esperando que eles digam o que fazer, forneçam uma renda, promovam você, ou te demitam, ou iniciem um empreendimento, ou algo assim. Ou você pode aceitar a responsabilidade. E aceitar a responsabilidade é obrigatório. Você não pode ir mais longe. Fica literalmente bloqueado, quase como se houvesse uma parede à sua frente. Até que você aceite a responsabilidade, dê o passo e nunca dê outra desculpa. Então afirmamos que a palavra responsabilidade pode ser dividida em duas palavras: resposta e habilidade. É a sua habilidade de responder. A teoria do desafio de resposta na história é uma parte fascinante da história que descobri ao estudar o trabalho de Gunnar Myrdal, que recebeu um prêmio acadêmico por seu trabalho. Ele afirmou que toda civilização na história... Vou colocar isso aqui, não quero exagerar. Tudo bem. Ele afirmou que toda civilização na história começou com uma pequena tribo, às vezes tão pequena quanto 3 pessoas. O Império Mongol, o maior império da história da humanidade, que se estendia do Mar do Japão até o Danúbio na Europa, passando pelo Oriente Médio, toda a China e metade da Índia, começou com 3 pessoas. Genghis Khan, cujo nome era Temujin, seu irmão, sua mãe Bortai e seu irmão. Não me lembro agora. De qualquer forma, eram 3. A tribo foi dizimada, eles fugiram para o deserto de Gobi e se esconderam. E o que Temujin fez foi procurar outra tribo. Então, o que acontece é que cada tribo que se tornou um império começou com um grande desafio, ao qual eles tiveram que responder efetivamente. Este foi um grande desafio. A tribo foi dizimada. Então ele respondeu juntando-se à tribo de seus avós e tornando-se um membro valioso da tribo de seus avós. Se você respondesse efetivamente, o império cresceria. Se essa tribo fosse atacada por outras tribos e respondesse efetivamente, ganharia, e o império cresceria novamente. À medida que crescia, continuava a confrontar outras tribos e impérios, e havia conflitos. Se eles se reorganizassem e respondessem efetivamente, cresceriam novamente. E isso continuaria até que não fossem mais capazes, ou não tivessem a vontade de responder. Todas as últimas 26 civilizações na história, 25 delas, entraram em colapso de dentro para fora. A 26ª civilização é a civilização americana. Todas elas entraram em colapso porque se tornaram fracas. Colapsaram, assim como Roma entrou em colapso por pão e circos, pelo bem-estar das massas, comprando-as com impostos maciços sobre aqueles que eram produtivos, até que... Finalmente se esgotaram de dentro e os bárbaros vieram de fora e saquearam a cidade. E o Império Romano desapareceu. Bem, em nossas vidas, toda vez que respondemos efetivamente a um desafio, crescemos e nos fortalecemos. Tornamo-nos mais resistentes, confiantes e poderosos. Então, a única certeza na vida são os desafios. Sua vida será uma série de desafios após desafios. Eles nunca param. Eles vêm como nuvens vindas do oceano, problema após problema após problema. A única questão é se podemos responder efetivamente. E se sim, você continua crescendo. Assim que pararmos de responder efetivamente aos desafios da vida externa, o que acontece é que começamos a regredir. Portanto, sempre que você enfrentar um desafio, lembre-se, aqui vamos nós novamente. É isso que eu faço. Eu respondo efetivamente aos desafios. E a coisa maravilhosa é, aprendi na metafísica,
Tome a decisão de que, não importa o que aconteça, você responderá efetivamente. E pré-programa-se, então, não importa o que aconteça, eu respondo efetivamente. Não importa qual problema eu enfrente na vida, eu assumo a responsabilidade, aceito a responsabilidade e respondo efetivamente. Se você tomar essa decisão antecipadamente, quando o problema surgir, é quase como se eles apertassem o botão automático. Você já está preparado e responde efetivamente. Você nem precisa pensar em como lidar com a situação. Você simplesmente responde de maneira eficaz. Você não se envergonha, não grita, não culpa os outros. O que você faz é dizer: é um problema, então vamos responder efetivamente. O que faremos a partir daqui? Muito, muito importante. Essa mentalidade é a mentalidade de um líder. Portanto, há 3 áreas da vida onde a responsabilidade é essencial. Primeiro, na área política. Quanto mais você vota em políticos, mais eles fazem coisas por você. Quanto mais você dá controle aos políticos. Infelizmente, toda a civilização na história teve políticos eleitos que prometiam tirar de Pedro para dar dinheiro a Paulo. Como dizem, quando alguém promete roubar de Pedro para pagar a Paulo, eles sempre terão o apoio de Paulo, certo? Basicamente, essa é a política moderna no mundo ocidental hoje. O Japão quase entrou em colapso por causa disso. A maioria dos outros países ocidentais está em um estado de falência ou colapso porque os políticos são fracos em não fornecer ao povo o que eles querem, que é dinheiro gratuito. Então, quando você vota em alguém que promete dar dinheiro gratuito para outros grupos, lembre-se, eles vão pegar o seu. E o que acontece é que quanto menos dinheiro você tem, menos controle você tem sobre sua própria vida. A segunda área tem a ver com o mundo econômico. O mundo econômico é onde você assume, você se torna um adulto econômico. Como um adulto econômico, você toma o controle de sua própria carreira. Você toma suas próprias decisões de carreira. Você não espera que outra pessoa lhe dê um emprego e um lugar para sentar, dizendo o que fazer e o que não fazer. Você se vê como desempregado. Você se vê como responsável por sua própria carreira. Eu escrevo regularmente sobre isso. Faço livros e artigos sobre isso, porque há tantas pessoas passando por desemprego. E o que eles fazem é ir de porta em porta, dizendo: por favor, me contrate. Por favor, me dê um lugar fora do frio. Por favor, me dê dinheiro para algo. Em vez de assumir a responsabilidade por suas vidas, eles olham para alguém lá fora que deveria ser responsável por eles. Isso só os torna como filhos. Eles transferem o foco da dependência dos pais para o chefe. E o terceiro ponto é saúde e bem-estar. Muitos de nós não cuidam bem de nossos corpos. Esperamos que o médico cuide de nós quando ficamos doentes. Se não houvesse médicos, ou se você estivesse em um lugar onde os médicos fossem difíceis de encontrar, você provavelmente cuidaria muito melhor da sua saúde. No entanto, a responsabilidade, assumir a responsabilidade por sua vida, é crucial, pois há uma ligação direta entre responsabilidade e autoconfiança. Quanto mais responsabilidade você aceita, mais você se sente como você mesmo e mais poderoso se sente. Quanto mais você culpa seus problemas em outras pessoas, menos você se sente como você mesmo. Ambos diminuem juntos. Alta responsabilidade, alta autoconfiança. Baixa responsabilidade, baixa autoconfiança. Baixa confiança, baixo potencial para realizar tudo o que é possível para você. Então, dizemos que a chave importante é esta. Você sempre é livre para escolher a qualidade de sua vida emocional.
Você sempre é livre para escolher a qualidade de sua vida emocional, física e financeira. E isso é algo notável, é sua escolha. O que Bárbara e eu percebemos muitos anos atrás, nossa filha Cristina nos confrontou e disse que, mesmo sendo adolescentes atraente e bonita, nós, como pais, temos uma responsabilidade para com nossas filhas, já que passamos metade do tempo tentando protegê-las de garotos de outras pessoas, fazendo o que tentamos fazer com elas na segunda metade do nosso tempo. Então, sabemos que os garotos não são bons. Tentamos proteger a Cristina, mas ela nos repreendeu como se fôssemos adultos não muito inteligentes. Ela disse: "Olhe, vocês não podem me observar o tempo todo. Estabeleci todas essas barreiras e limites. E vocês têm que confiar que me educaram bem para tomar boas decisões por conta própria." Bárbara e eu percebemos que ela estava certa. Decidimos que, daquele momento em diante, ela faria suas próprias decisões, e qualquer decisão que ela tomasse, apoiaríamos 100%. Isso se tornou o mantra em nossa família. Qualquer decisão que você tome, apoiaremos 100%. Tenho uma brincadeira com meus filhos. Digo a eles que nunca os forcei a fazer nada, e eles concordam. Nunca os forcei a fazer algo. A menos que, claro, eles queiram gastar enormes quantidades do meu dinheiro. Nesse caso, precisamos ter uma conversa mais longa. Mas sempre os incentivo a tomar suas próprias decisões, e nem sempre concordo com elas, mas sempre as apoio 100%. A maioria das decisões que tomaram tem sido muito boas. É incrível como as decisões deles são boas quando são responsáveis por fazê-las por conta própria. E você não concorda com isso, John? Concorda? Ok. Meu filho está aqui e ele me pediu para não mencioná-lo. Então não vou falar sobre isso. Não mencionarei que ele está presente. Ele pode estar sentado bem perto de você. Você nunca sabe qual deles é, nesta sala. Então, você sempre pode escolher a qualidade. Sempre pode tomar suas próprias decisões. E isso é crucial. Quer dizer que posso tomar minhas próprias decisões? Sim, você pode tomar suas próprias decisões. Quando cresci, sempre me disseram o que fazer, o que não fazer, e eu detestava isso. Na minha família, todos são incentivados a tomar suas próprias decisões, e meu compromisso é apoiar 100% qualquer decisão que tomem. Não há nada mais maravilhoso do que as pessoas importantes em sua vida saberem que têm apoio incondicional. Isso significa que sempre tomam boas decisões? Não, mas sabem que têm apoio integral. Se a decisão for deles e não der certo, eles a ajustarão rapidamente. Eles mudarão de ideia muito rapidamente se a decisão for deles.